Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2. Filipenses 2. Paulo exorta os filipenses a terem a mesma mente de Cristo, humildes e servos uns dos outros. Ele destaca o exemplo de Cristo, que se esvaziou e se humilhou, sendo exaltado pelo Pai. Paulo exorta os filipenses a brilharem como luzes no mundo, mantendo o exemplo de Jesus. Em Filipenses 2, veremos que Paulo reforça a importância da comunhão entre os irmãos, utilizando Jesus como exemplo para estimular os filipenses a confiar e resplandecer a luz do Senhor. Paulo convida a todos que busquem comunhão, propósitos e discernimento para que a união seja unânime. Com isso, aprendemos que muitas vezes temos que ceder para o bem comum da situação ou do ambiente, para evitar brigas e atritos com nossos irmãos. Contexto histórico. Dentro do contexto, a maior luta dos filipenses era contra suas circunstâncias internas, suas questões interiores que destroem e separam. Paulo deixou claro que sempre buscou um equilíbrio a fim de que as situações não controlassem seus atos. As Escrituras nos ensinam a importância da comunhão, e da nossa proximidade com Deus que nos dá direcionamento, força e calma para manter a unidade intacta. Acompanhe a seguir o estudo completo de Filipenses 2. O consolo está em Cristo. Versículos 1 e 2. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Neste versículo, 4 frases condicionais formam a base do argumento de Paulo. São condições supostas com a finalidade de argumentação. Tanto Paulo como seus leitores estavam inclinados a acreditar que estas condições eram verdade. Completai a minha alegria, e não façam-me feliz. Lembra os filipenses de que sua firmeza completava o chamado de Deus na vida de Paulo. 4 ações da parte dos filipenses explicam o que Paulo queria dizer. O verbo que traduz a palavra grega, phronion, é pensamento. Mas, phronion, vai além do simples pensar, significa dar valor. Os filipenses deveriam dar valor ao de uma mente, a mesma coisa. Entre estes dois, Paulo incluiu o mesmo amor e o mesmo sentir, a mesma alma. A importância de evitar a contenda. Versículos 3 e 4. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Estas 4 ações habituais se revelam coletivamente através de outros 4 atributos. Contenda e vanglória. Lembra o problema criticado por Paulo em Filipenses 1 verso 15 e 17. A humildade, o antídoto contra as condutas erradas, faz com que consideremos os outros melhores a nós mesmos. A humildade também leva em consideração as coisas dos outros. Bons relacionamentos sempre têm o contraste, não só, mas também. Devemos levar em conta nossas responsabilidades pessoais, mas o interesse dos outros tem a mesma importância. Filipenses 2 versos 5 ao 11, Introdução. Esta é uma das passagens mais difíceis da Bíblia, criando várias teorias na tentativa de descrever o que Jesus deixou para trás ao vir para a Terra. O texto ilustra a humildade de Cristo. Por seu caráter rítmico, esta passagem costuma ser considerada um hino da igreja primitiva, com 2 estrofes, uma nos versos 6 e 8, sobre a humildade de Cristo, e outra nos versos 9 ao 11, sobre sua ascensão. Que a nossa mente se assemelhe à de Cristo. Versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus.
A expressão que age em vós a mesma mente, verso 2, manda que a igreja valorize e imite o caráter de Cristo. Devemos dominar nossas ações, e não o contrário. Versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A ideia-chave deste versículo é que Jesus não considerou seus próprios interesses, permitindo assim que eles não dominassem suas ações. Existindo originalmente, deveria ser apesar de existir, pois parece um obstáculo a ser vencido para que Jesus se tornasse homem. Forma, sugere a completa divindade de Jesus. Em forma de Deus, indica que Jesus era igual a Deus, mas tinha uma personalidade separada. Usurpação tem duas conotações. Uma delas é pegar, roubar, mas Jesus já é Deus. Logo o sentido provavelmente é agarrar-se àquilo a todo custo. A reputação. Versículos 7 e 8. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A expressão fez-se sem reputação é muito debatida. Os teólogos se perguntam de que Jesus se esvaziou. É certo que ele não se despiu da divindade e seus atributos. Duas afirmações acompanham o verbo. Primeiro, assumindo a forma de escravo, indica que ele, filho de Deus, se tornou servo. Forma indica a verdadeira condição de servo, assim como a palavra escravo. Segundo, semelhante aos homens, explica a condição de servo. Semelhança é diferente de forma, versos 6 e 7. Duas afirmações explicam o verbo humilhou-se. Primeiro, achado na forma de homem, proveu o tempo de sua humilhação. Forma contrasta com a forma de Deus, verso 6. Apesar de ter vindo à terra em forma de homem, Jesus era mais do que um simples homem. Segundo, Jesus mostrou humildade quando foi obediente. Servos e escravos obedecem, Jesus obedeceu a Deus, até ao ponto de morrer em uma cruz. A exaltação de Deus. Versículos 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Estes versículos mostram Deus agindo. Mais uma vez, dois verbos organizam o raciocínio. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente, sugere que Deus deu a Jesus uma nova posição, apesar de alguns a considerarem superlativa. Segundo, Deus lhe deu um nome. Este nome que está acima de todo nome é Senhor, verso 11. Se dobre todo o joelho e toda língua confesse, só tem um resultado, a glória de Deus. Esta postura e confissão denotam uma reverência submissa. Todo abrange dimensões espaciais, céus, terra e debaixo da terra. Juntas, estas dimensões indicam os vivos e os mortos, abençoados e condenados. Todos darão glória a Deus. Isso ensina que Jesus é mediador entre Deus e os homens. Somente Ele, mais ninguém, João 14 verso 6. Ele é o foco da adoração, Senhor, e o administrador da vontade de Deus na terra. Filipenses 2 versículos 12 ao 18, Introdução. Em seguida, temos três aplicações nesta seção: cristianismo prático, versos 12 e 13, firmeza positiva, versos 14 ao 16, e alegria pessoal, versos 17 e 18. O temor e a salvação. Versículos 12 e 13. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes,
não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Esta obediência é a Deus, e não a Paulo, que esperava que sua possível morte não extinguisse o entusiasmo cristão. Operai a vossa salvação, significa pôr a salvação em prática, e não ganhá-la. Com temor e tremor, significa ter o devido respeito, em resposta à bênção de Deus. A verdadeira obediência é resultado da reverência, e não do medo. Deus é o que opera, é um incentivo ainda maior. Os cristãos são alvos da iniciativa de Deus de motivar e capacitar. Evite as murmurações. Versículos 14 ao 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes do mundo. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Contendas e murmurações vêm de orgulho e egoísmo. Filipenses 1 versos 15 ao 17, Deuteronômio 32 versos 5. Irrepreensíveis, perfeito caráter cristão, e inofensivos, vida inocente, introduzem duas metáforas. Primeiro, os cristãos devem ser moralmente inculpáveis em um mundo de gente corrupta e perversa, por não buscarem entender a palavra de Deus. Os cristãos são modelos retos para vidas tortas. Segundo, eles devem brilhar como luzes, cujo resplendor contrasta com um mundo em trevas. Alegrai e regozijai. Versículos 17 e 18. E, ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Oferecidos sobre o sacrifício, faz lembrar o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Paulo era o elemento que seria oferecido em benefício desses cristãos. O sacrifício era a oferta, o serviço de Paulo cumpria a cerimônia. Tudo isso trazia a Paulo e aos cristãos filipenses alegria. Filipenses 2 versículos 19 ao 30, Introdução. Nesta sessão, Paulo mostrou sua esperança de visitar os filipenses um dia, mas ele planejava enviar-lhes Timóteo e Epafrodito, imediatamente. A confiança no Senhor. Versículos 19 ao 24. Mas confio no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há nenhum homem como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Mas também conheceis o caráter dele, e que, como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho. De modo que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Sobre Timóteo. De bom ânimo, bem de espírito, significa alegre. Como ele, de mesmo espírito, significa parceiro de espírito no serviço. Paulo descreveu Timóteo de três maneiras. Ele realmente se importava com o bem dos filipenses, valorizava as coisas de Jesus Cristo e os outros, e tinha um caráter, provado pelo fogo, refinado nas exigências do trabalho do Evangelho. O companheiro de luta. Versículos 25 ao 30. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas, e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Porquanto ansiava por todos vós, e estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele,
mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e tratai-o com grande estima. Porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Epafrodito compartilhava o ministério de Paulo, irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas, e representava a igreja. Mensageiro, apóstolo, e para prover as minhas necessidades, ministro, servo religioso, indicam que a igreja de Filipenses esperava que Epafrodito cuidasse de Paulo em Roma. Na viagem para Roma, Epafrodito sofreu uma enfermidade quase fatal. Ele sentiu que tinha desapontado Paulo e sua igreja. As palavras, recebei-o, adequadamente, e alegria, revelam que Epafrodito não falhou. Ele deu o seu melhor para a obra de Cristo. As palavras, para suprir a falta do vosso serviço, se referem ao cuidado das igrejas por Paulo. Epafrodito tomou sobre si a responsabilidade de fazer o que eles não podiam. 5 importantes lições que podemos aprender em Filipenses 2. Humildade e serviço. Paulo exorta os filipenses a terem a mesma atitude de Cristo, que voluntariamente se humilhou e se tornou obediente até a morte. Isso nos ensina a valorizar a humildade e o serviço aos outros, seguindo o exemplo de Cristo em nossa vida diária. Unidade e amor fraternal. Paulo encoraja os filipenses a viverem em unidade de mente e propósito, buscando o interesse dos outros acima dos seus próprios. Isso nos lembra da importância da comunhão cristã e do amor fraternal como testemunho do Evangelho ao mundo. Submissão à vontade de Deus. Paulo destaca que devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, submetendo-nos à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Isso nos desafia a confiar na sabedoria e no propósito de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e provações. Brilhar como luzeiros no mundo. Paulo exorta os filipenses a brilharem como luzeiros no mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Isso nos lembra da nossa responsabilidade como cristãos de sermos luzes em meio à escuridão, compartilhando o Evangelho e vivendo vidas que glorificam a Deus. Alegria na fé e na comunhão com Cristo. Apesar das circunstâncias adversas, Paulo expressa sua alegria na fé e na comunhão com Cristo, encorajando os filipenses a se regozijarem sempre no Senhor. Isso nos ensina a encontrar alegria e contentamento em nossa relação com Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Conclusão. Portanto, podemos observar que mesmo diante de nossas provações, devemos evitar as murmurações e confiar no Senhor. Além disso, deixa clara a importância do temor a Deus para nossa salvação, assim como nosso autocontrole sobre as ações. Devemos sempre orar e pedir sabedoria e direcionamento a Deus, para saber quando recuar e evitar atritos com nossos irmãos, mantendo assim a paz e a unidade do nosso meio. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.